Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas lendo o livro O Intercessor Feliz, da Beni Johnson, da editora Chara. Hoje nós estamos então no áudio 11, Matéria Efetiva. Somos um povo que possui uma oportunidade incrível de transformar o ambiente. Dentro de nós habita o Espírito Santo, aquele que não somente o Espírito Santo de poder, mas de muito poder. Ele habita dentro de nós para nos tornar os libertadores desse poder. Ele nos colocou aqui para que este mundo tenha um encontro poderoso com o Deus Celestial. Creio que existe tanto poder dentro de nós que mesmo quando morremos, ainda carregamos este poder. Ele está em nossos ossos. Você sabia que toda a matéria possui memória? Certa vez estava pesquisando sobre a memória da matéria e descobri que não é apenas a matéria viva que possui memória, a matéria morta também. Pensando sobre isso, revi toda a Bíblia mentalmente, tentando me lembrar de qualquer história que confirmasse esse achado. Lembre-se da história dos ossos de Eliseu, em 2 Reis 13, 21. Um homem estava sendo enterrado e, de repente, uma tropa foi avistada. Nisso, o homem foi lançado na sepultura de Eliseu, e quando tocou nos ossos de Eliseu, ele reviveu e ficou de pé. Aquele poder de cura ainda estava nos ossos mortos. Tratava-se apenas de uma matéria morta. Em Lucas 19:40, Jesus afirma aos fariseus que seus discípulos não adorassem, as rochas clamariam. Se toda a matéria tem memória, isso significa que as árvores, as pedras e as plantas também a possuem. Um bom exemplo disso ocorreu quando levei alguns alunos para orar. Um deles chegou até mesmo a ver as pedras se manifestando diante de seus olhos. De tempos em tempos, levamos nossos alunos em viagens de oração para outros vilarejos da nossa região. Eu os havia levado para o Monte Shasta, uma caminhada de oração. Nós nos separamos em grupos pequenos. Ele disse que fossem caminhar pelas ruas, entrassem nas lojas e orassem pelas bênçãos de Deus sobre a cidade. Acreditamos que devemos abençoar as pessoas e seus negócios. Quando saímos para orar sobre nossos negócios, nós liberamos o que Deus está fazendo. Não amaldiçoamos nenhum empreendimento, mas acreditamos que trazer bênção alcançará o céu e a terra para essa situação. Levei uma aluna comigo e juntas fomos até uma loja que vendia produtos relacionados ao movimento Nova Era. Você ficaria surpreso com a quantidade dessas lojas que existem nessa pequena cidade no norte da Califórnia. Quando entramos na loja, fui para a direita e a minha parceira de oração para a esquerda. Depois que saímos, ela explicou o que havia acontecido. Ela havia se agachado diante de uma estante que tinha muitas pedras coloridas na última prateleira. Ela sentiu que deveria falar em língua sobre aquelas pedras, e quando parou, 2 pedras começaram a vibrar. Ela obviamente ficou surpresa, então começou novamente para se certificar que não estava vendo coisas. E aconteceu novamente, e eis aí um pouco de matéria com memória. Teriam aquelas pedras sido dedicadas a algum propósito maligno? Não sei. Tudo o que sei é que quando elas entraram em contato com a realidade de Deus, elas precisaram clamar. Quando carregamos o reino de Deus conosco e operamos as coisas do reino, afetamos toda a matéria ao nosso redor. Orando sobre as falhas geológicas. Vivemos na Califórnia e desde criança eu lembro-me de ouvir sobre terremotos locais. Certa vez eu estava em uma praia do sul da Califórnia, quando adolescente, no mesmo dia em que toda a costa californiana havia sido ser engolida pelo oceano por causa de um terremoto. Essas profecias sobre os terremotos na Califórnia, tanto da igreja quanto no mundo secular, têm sido constantes, já há muitos anos. A costa do Pacífico faz parte do Círculo de Fogo. Caso isso não seja um termo familiar, permita-lhe explicar. O Círculo de Fogo é uma zona de ocorrência frequente de terremotos e de erupções vulcânicas que se encontra no Oceano Pacífico. Tem formato de ferradura de cavalo e estende-se por 40 mil quilômetros. Está associado com uma série contínua de fossas oceânicas, ilhas e formações montanhosas vulcânicas e movimento tectônico. Também é conhecido por ciclo pacífico ou cinturão pacífico sísmico. Então percebe-se que esse é um problema comum para nós que vivemos na costa oeste. Sabemos que existe uma pressão sobre a terra e que ela precisa ser liberada. Então nossa oração tem sido, Deus, que ela seja liberada em pequenas porções. Deus tem respondido e continua respondendo às nossas orações, nos liberando pequenas porções de abalos sísmicos.
Em 2004, recebemos uma outra palavra profética de que um grande terremoto estava chegando sobre a Califórnia. Por algum motivo, essa palavra realmente me deixou abalada. Lembre-se de que palavras assim são frequentes para nós californianos. Depois de tanto ouvir coisas desse tipo, tendemos a ignorá-las, porém essa era diferente. Talvez seja por causa da pessoa que estava entregando aquela palavra. Seja pelo motivo que for, fiquei realmente perturbada. Passei alguns dias apenas pensando e orando sobre a profecia. E certo dia, enquanto orava, tive um pensamento me dirigindo para 3 regiões ao sul da Califórnia. Liguei para minha amiga com a qual estive conversando sobre essa profecia e pedi que ela fosse comigo. Os 3 lugares que decidimos ir no sul da Califórnia foram 3 cidades. Esses 3 lugares chamavam nossa atenção. A falha geológica atravessava essas regiões. A falha de San Andreas corta toda a região costeira da Califórnia. São mais de 1.300 quilômetros de comprimento e mais de 15 quilômetros de profundidade, terra adentro. Decidimos que faríamos uma viagem de carro e queríamos orar sobre a região sudoeste. O primeiro lugar que fomos foi o topo da montanha. Passamos a noite ali. Sentimos que deveríamos soprar o chofar ao amanhecer. Aprendemos que o som do chofar ressoa pela atmosfera corrompendo as esferas demoníacas e confundindo o acampamento do inimigo. Quando tocamos o chofar, a minha amiga e eu tivemos uma visão dupla. Nós duas vimos a mesma coisa. Vimos um grande tubo com sangue ressecado dentro. Enquanto tocávamos o chofar, um novo sangue começava a jorrar por aquele tubo e soubemos que aquele era o sangue de Jesus correndo por aquela região. Fizemos isso nos outros 2 locais também. O propósito daquela viagem era quietar a falha geológica, declarar paz sobre ela. Uma palavra havia sido declarada sobre nossa área que eu não desejava que prosperasse. Deus está aguardando que tomemos responsabilidade, nos posicionemos e digamos, isso não acontecerá. E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Ezequiel 22:30. Ele viu que não havia ninguém, e por isso se perguntou por que não existia um intercessor. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, por isso seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Isaías 59:16. Você não ama um bom desafio? Esses 2 versículos me desafiam. Para mim, eles estão dizendo que você está esperando. Coloque-se de pé e diga a Deus, eis-me aqui, eu farei, eu serei aquele que se posiciona, eu serei o muro. Espero que Deus não fique se perguntando por que não há intercessores. Desejo que Ele fique satisfeito com o que vê em mim. Fique empolgada com isso, com o fato de poder me posicionar diante de Deus para lutar contra a injustiça. Existem momentos de oração em que me sinto como se eu fosse um muro entre Deus e o pecado, clamando para que Ele seja misericordioso. Uma maneira de explicar isso adequadamente é com as cercas de madeira e arame que as pessoas costumam usar para delimitar a área e proteger o gado. Quando uma parte da cerca era quebrada, alguém ocupava aquela brecha para que o gado fosse protegido, até que a cerca fosse reparada. Por isso disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Salmo 106:23. Vamos pensar em Moisés por um instante. Jesus é o grande exemplo de intercessão do Novo Testamento, enquanto Moisés é o do Antigo Testamento. Houve muitos momentos em que Moisés se colocava diante de Deus em favor de pessoas de dura serviço. Vamos caminhar alguns desses exemplos. A primeira história é do bezerro de ouro. Êxodo 32 nos conta que Moisés estava no Monte Sinai e já estava ali por algum tempo. O povo ficou impaciente e decidiu resolver as coisas por conta própria. Fizeram com que Arão construísse um Deus para eles. Deus podia ver tudo isso acontecendo e se enfureceu. Ele ordenou que Moisés descesse da montanha. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma. Eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse, o Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra?
Torna-te do furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo, e lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda essa terra, de que tenho falado, para que possam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Êxodo 32:9. Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Israel, uma aliança que Deus jurou a si mesmo, uma aliança de que faria a sua descendência tão numerosa como as estrelas. Moisés trouxe aquela aliança à memória de Deus. Moisés se colocou na brecha naquele dia. Ele a preencheu, completando o que faltava. E por conta daquilo que Moisés disse, Deus mudou de ideia. Você leu bem isso? Deus mudou de ideia, isso é incrível. A terra prometida. Outra ocasião que Moisés se colocou na brecha foi quando Deus estava entregando os filhos de Israel à terra prometida. Em Números 13 e 14, Deus envia espias para que vissem a terra e quão próspera ela era. 2 dos 12 espias acreditaram que os filhos poderiam tomar posse daquela terra, mas o restante se atemorizou. O povo se aliou ao medo e se recusou a entrar na terra da promessa. Os intercessores precisam de ter fé. A fé olha para Deus. O medo apenas enxerga o impossível e o impossível se torna realidade. Veja o que acontece em seguida. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti um povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores dessa terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes aparece, que tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de glória, e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo com um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão que o culpado não tem tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Números 14:11. Olhe para o último versículo, Números 14:20. Deus mudou de ideia por causa daquilo que Moisés disse. Moisés fez com que Deus não matasse os filhos de Israel. Havia uma grande brecha, e Moisés lá se posicionou, até que Deus mudasse de ideia. Veja uma atitude nessas duas histórias. Precisamos nos posicionar como Moisés. Deus lhes dera a promessa, e mesmo quando Deus queria mudar de ideia, Moisés permaneceu firme. Moisés carregou a fé e a misericórdia consigo e, por conta disso, transformou a atmosfera ao seu redor. Nenhuma palavra é necessária. Descobri que existem diversas maneiras de transformar a atmosfera e nem sempre é necessário usar palavras. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que Ele tenha piedade de nós. Salmo 123, 2. Observe a última parte do versículo. Eles estavam simplesmente concentrados no Senhor. Nenhuma palavra era necessária, apenas continue se concentrando no Senhor até que... Temos belas montanhas ao redor da nossa cidade, e certa vez estávamos indo para o cume de uma delas para orar sobre a nossa cidade. Estava me perguntando como deveríamos orar quando lá chegássemos, perguntando a Deus se havia qualquer coisa que eu deveria levar para realizar um ato profético. Eu havia feito um chale roxo com dourado nas extremidades e decidi levá-lo montanha acima. A vista no topo dessa montanha era de tirar o fôlego. Havia um mirante e era possível olhar ao redor de toda a montanha a partir dele. O dia estava belíssimo, havia uma brisa soprando. Naquele dia soube que tudo o que eu deveria fazer era ficar de pé no topo daquela montanha e levantar o meu chale para que ele balançasse com o vento. Então fiquei ali com os 2 braços sobre a cabeça, segurando o meu chale e deixando que ele esvoaçasse.
Fazer aquilo foi um ato profético. Para mim, a cor roxa simboliza realeza e intercessão. O dourado era a glória ao redor da realeza e da intercessão. Enquanto se esvoaçava ao vento de Deus, aquela peça estava liberando sobre a região a realeza, a intercessão e a glória do reino. Isso pode soar meio doido, mas foi divertido e parecia ser o certo a ser feito. Você pode se perguntar, você realmente tinha de fazer isso? Bem, talvez não, mas creio que Deus gosta daquilo que fazemos para Ele, mesmo se parece um pouco doido às vezes. Fazer tais coisas pode parecer loucura para algumas pessoas, mas quando a fazemos, creio que estamos nos posicionando como intercessores e transformando a atmosfera ao nosso redor.